Olá, nós estamos aqui com mais uma palavra para edificar a sua vida. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Que pergunta, né? Jesus é meu Salvador, Jesus é maravilhoso. Mas é uma pergunta que tem ecoado na história da humanidade desde que Jesus caminhou aqui na Terra. Muitas pessoas têm diversas ideias acerca de Jesus. A pessoa de Jesus, os seus feitos e as verdades e até mitos a seu respeito geraram tantas religiões, filosofias e, de fato, a sua vida mudou o mundo. E tantas pessoas têm buscado estudar a respeito de Jesus e têm tido respostas diferentes acerca dele. Historiadores buscam saber a respeito dele, teólogos, mestres e pessoas que estão envolvidas com seitas e religiões também têm buscado saber a respeito de Jesus. E também não foi diferente nos dias em que Jesus esteve aqui na Terra. Quero ler um texto com vocês que está em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, que Jesus de fato faz essa pergunta. E diz assim o texto: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes Jesus: E vós? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Neste episódio nós vemos justamente esta pergunta, Jesus falando para os seus discípulos: O que o povo diz a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? E eles responderam: olha, o pessoal acha que você é Elias, que você é Jeremias, que você é João Batista, ou qualquer um dos profetas. E Jesus faz a mesma pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu repito para você essa mesma pergunta: quem você acha que Jesus é? Quem é Jesus para você? É interessante que essa pergunta ela pode ter várias respostas, mas o fato é que a revelação acerca de quem Jesus é sempre deve ser crescente na nossa vida. Nos evangelhos, nós percebemos que várias pessoas tiveram uma revelação limitada de Jesus num primeiro momento. Em João, no capítulo 4, quando Jesus encontra com uma mulher samaritana, quando ele começa a conversar com ela e traz a ela uma palavra de conhecimento, aquela mulher, ela olha para Jesus e fala: Vejo que és profeta. Ainda em João, no capítulo 9, um cego que fora curado por Jesus, quando ele foi interrogado e perguntaram para ele: O que você diz a respeito daquele que te curou? Aquele homem respondeu: Que é profeta. Quando Jesus entra em Jerusalém, antes da Páscoa, e o povo o recebe, o pessoal exclamava dizendo que ele era profeta. Até mesmo seus discípulos que, após a sua morte, eles não sabiam que ele tinha ressurgido dentre os mortos, eles foram embora para uma aldeia chamada Emaús, distante ali de Jerusalém, e eles estavam andando, Jesus ainda se encontra com eles, eles não reconheceram Jesus, e Jesus percebeu, né, a tristeza deles, o que eles estavam conversando, e perguntou a respeito de que assunto era, e eles falaram: é acerca de Jesus, profeta. Então perceba como num primeiro momento todos chegavam a Jesus e o reconheciam como profeta. Porém, tanto essa mulher samaritana, quanto esse cego que foi curado em Siloé, no capítulo 9 de João, assim como também esses discípulos que foram para Emaús, todos eles chegaram ao momento onde eles reconheceram Jesus como Cristo. Aquela mulher, aquele cego, que já não era mais cego, e também esses dois discípulos, como todo o povo depois acabou vendo com seus próprios olhos Jesus ressurreto, subindo para a glória. Então, nós percebemos que a revelação acerca de quem Jesus é deve ser crescente. E eu pergunto para você, o que você crê a respeito dele? Muitos podem achar que Jesus
É um curandeiro, ou foi um curandeiro, um reformista, um homem que veio trazer mudanças na sociedade, uma nova filosofia, um novo estilo de vida, né? Um rebelde contra o Império Romano na época. Enfim, tantas e tantas respostas podem ser dadas. Mas o fato é o que Pedro responde para Jesus, quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por causa dessa resposta, por causa do entendimento acerca de Jesus como Filho de Deus, como aquele que veio tirar o pecado do mundo, como aquele que veio para salvar o mundo, para nos livrar de toda a maldição que o pecado trouxe sobre as nossas vidas, essa revelação tem que ser primeiramente pessoal. Nós podemos ter uma revelação coletiva acerca de Jesus, mas você precisa ter a sua revelação pessoal acerca de Jesus. O que ele é para você? Quando nós entendemos o papel de Jesus como Senhor, como Salvador, como ungido de Deus, como enviado de Deus para a minha vida, eu então começo a entrar numa nova dimensão acerca do meu propósito aqui na Terra, acerca do entendimento do próprio Deus. Quando Pedro fala isso para Jesus, Tu és o Cristo, Jesus ele automaticamente libera uma série de palavras na vida de Pedro. Primeiro ele fala: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Então, quando nós temos essa revelação acerca de Jesus, é automático que a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Então nós somos bem-aventurados quando temos essa resposta. E não parou por aí. Ele falou que não foi carne nem sangue que revelou isso para Pedro, mas que veio de Deus. Foi o Pai Celestial que revelou isso. Isso fala de uma dimensão de revelação de Deus. Porque Jesus, de fato, é a revelação de Deus para a humanidade como um padrão de ser humano, como Filho de Deus, como o caminho para Ele. Porque o Evangelho de João diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é o caminho. Jesus foi estabelecido por Deus. Então, o próprio Deus é que pode revelar a você esse caminho. Se você quer conhecer mais a respeito de Jesus, temos que buscar a Deus, temos que ter desejo de conhecer a Deus. Então Deus nos revela este caminho, Jesus como Filho de Deus. Depois, ele fala que esta pedra, né, a igreja seria estabelecida sobre esta pedra, edificada sobre esta pedra. Que pedra que Jesus se refere nesse lugar, nesse texto bíblico? Não é a pedra Pedro, mas a pedra revelação, a pedra angular que era o próprio Jesus. Ele é chamado nas Escrituras de pedra de esquina, pedra angular, pedra principal. Esta pedra está diretamente ligada a essa revelação de Jesus ser o Filho de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus para nossas vidas. E quando essa revelação é trazida por Deus a nós, quando nós temos esse entendimento, a nossa própria identidade também é revelada. Por quê? Porque o nome de Pedro foi mudado naquele momento. Pedro olha, fala para Jesus acerca da revelação que ele teve de Deus, e Jesus fala assim: Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós começamos a ver que a nossa identidade está ligada ao entendimento da revelação de quem Jesus é. E quando nós entendemos isso, nós somos edificados também sobre essa revelação, devido a ela ser uma base na nossa vida. Se você tem buscado o crescimento espiritual, quer desenvolver a sua vida espiritual, isso está diretamente ligado à base, ao alicerce de quem é Jesus. Se Ele é de fato o Cristo, o ungido de Deus na sua vida ou não. Se Ele é o teu Salvador, se Ele é o teu Senhor. Quando nós temos isso, nossa vida passa então a entrar num patamar de edificação e de crescimento constante. A nossa vida natural e a nossa vida espiritual. Também diz nesse texto que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E a gente percebe que muitas vezes irmãos têm enfrentado dificuldades e batalhas espirituais contra hostes espirituais ou forças espirituais contra a sua vida. Isso acontece devido à falta de revelação de quem é Jesus. Porque se eu entendo quem é Jesus, nenhum demônio do inferno, nem o inferno inteiro pode se levantar contra a minha vida. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E quando eu sei quem é Jesus e eu uso o seu nome, quando nós oramos em nome de Jesus, quando nós fazemos declarações em nome de Jesus, quando nós determinamos algo em nome de Jesus, eu estou usando um nome que tem poder, tem autoridade. Só que se eu não conheço de fato o que está por trás desse nome, a minha fé está comprometida.
Então, eu preciso saber para que eu tenha vitória sobre o inimigo. E, evidentemente, isso vai trazer autoridade espiritual para mim. Por isso que quando nós ligamos na terra, terá sido ligado nos céus. Quando nós desligamos na terra, terá sido desligado nos céus. Fala de concordância da nossa vida, das nossas palavras com o coração de Deus por meio de Jesus. O Espírito Santo faz esse trabalho na nossa vida, mediante a pedra angular, mediante a base, mediante o alicerce. Quem é Jesus para nós? Então, eu quero deixar para você essa mensagem, para que você busque conhecer Jesus. Procure Jesus, conheça Jesus. Por trás da palavra, encontre esse Jesus. A Bíblia tem um princípio tremendo, cristocêntrico, toda ela fala de Jesus. Encontre-o por trás dessas palavras, dessas páginas. Encontre Jesus por trás das pregações que você tem ouvido. Encontre Jesus por trás das canções que nós cantamos. Encontre-o, conheça-o, porque quanto mais você o conhecer, certamente mais a bênção de Deus, a vida de Deus, o crescimento e a edificação da tua vida estará sendo aumentada, estará sendo desenvolvida. Que Deus te abençoe e que você conheça esse Jesus cada vez mais, nosso Senhor. Deus abençoe a tua vida.